Amigos queridos, que Jesus nos abençoe, que possamos sentir nessa manhã a presença amorável dos nossos queridos benfeitores a nos visitar, trazendo aos corações de todos a mansuetude, a calma e a compreensão, Senhor. Nós vamos dar continuidade ao item 3, aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: Digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. São Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: Que queres? Manda, disse ela, que esses meus 2 filhos tenham assento no teu reino, à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Não sabes o que pedes? Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Jesus lhes explicou: É certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aquele a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhe disse: Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. São Mateus, capítulo 20, versículo de 20 a 28. Então, nós vamos convidar a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que nesse momento o Mestre nos envolva, ampliando o nosso entendimento sobre a lição de hoje, tão importante para todos nós, Jesus. Que a bondade excelsa do seu amor nos fortaleça, Senhor, para que não venhamos apenas repetir palavras, mas que os nossos atos sejam condizentes com esta verdade. Jesus, és o modelo e o guia para todos nós. Dai-nos força, coragem para seguir os seus passos. Que a luz bendita do seu amor ilumine o nosso pensamento, os nossos sentimentos, para que eles se renovem em direção ao bem, ao amor e à caridade. Olhai, Jesus, por toda a humanidade que sofre, irmãos que ainda não compreenderam o valor da simplicidade, do amor e do devotamento. Que a doce e inefável paz do seu Evangelho sustente-nos hoje, agora e sempre. Muito obrigado, Jesus. Que esse olhar compassivo e bom alcance todos os familiares e os irmãos necessitados. Que assim seja. Queridos irmãos, o próprio item nos convida a pensar: aquele que se eleva será rebaixado. O que quer dizer isto?
todo aquele que se eleva diante dos homens, diante de Deus, eles não conseguem alcançar o patamar da simplicidade. Por isso que fala que são rebaixados. Então, nós vamos ver que quem é o maior do reino dos céus? Essa é uma pergunta, amigos, que por mais que a gente queira explicar, é difícil para a gente compreender o valor que nós temos para o esforço de cada um para nos tornarmos simples, para que a gente cultive dentro de nós o canteiro sublime e divino da humildade, porque nós precisamos entender que essa simplicidade que Jesus mostra aqui no comparando com uma criança, não é que a criança ela seja totalmente humilde, mas na fase da primeira infância, ela não consegue ainda articular nada que seja voltada para o mal. Então, o espírito está em processo de ajustamento com a reencarnação, e é por isso que nós achamos que uma criança que nos encanta pela sua simplicidade é porque ainda não articula no pensamento a maldade, a malícia. É por isso que Jesus compara o estado de simplicidade, de humildade com a criança. Assim que esse espírito cresce, o corpo cresce, o espírito desenvolve, ela alcança, então, as necessidades que veio para serem modificadas. Muitas vezes, nós percebemos as grandes lutas que acontecem na fase da adolescência, justamente quando o fulcro da memória do espírito se assenta para a atual existência. Então, nós vamos procurar compreender neste momento o papel que Jesus estava trazendo nessa lição que Kardec coloca para nós com tanta importância, que eu preciso aprender a me elevar em amor, em simplicidade. E Kardec, então, narra aqui para nós a questão dos filhos, né, de Zebedeu, que é a sua esposa, ela vai buscar Jesus para que ela possa compreender melhor o que Jesus estava te pedindo. Salomé, que é a mãe de Tiago e João, que foram os dois convidados para Jesus para fazerem parte do seu colégio apostólico, dos seus discípulos. E como ele fala que estava implantando o reino de Deus nos corações, a nossa irmã acha que o reino de Deus é o reinado dos homens, ela não entendeu. Mesmo porque eles eram também da descendência judaica do farisaísmo. E nós vimos que o papel de Zebedeu, como pai de Tiago e João, mais tarde, foi belíssimo. E ela, então, pela ignorância dela, pela altivez do espírito, pela arrogância, ela manda Jesus que deixasse os seus filhos sentar um à direita e outro à esquerda. Isso a gente vê que é a glória dos homens, né? O destaque. E Jesus, então, disse que ela não sabia o que ela estava pedindo. Mas ela afirma o desejo dela. E Jesus, então, pergunta para eles se eles podiam beber o cálice que ele ia beber. E eles responderam que podiam. O cálice aqui é a dor, é a luta. E eles não entenderam nada, achando que podiam beber um vinho ou água no mesmo cálice material, mas não é isso que Jesus está dizendo. Então, nós vamos ver que Jesus, nessa grandiosidade dele, fala para ela e fala para nós, que é um recado para todos nós, né? Que é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. O que quer dizer isso, amigos? Esse é o planejamento que cada um de nós trouxemos. Nós podemos perceber mais na frente, com
desenrolar da história, que João foi realmente um espírito que assumiu, que bebeu, que sorveu o cálice do Cristo pelo amor, pelo sacrifício. Foi o único discípulo de Jesus que não foi sacrificado, que desencarna bem idoso. E nós observamos que ele escreveu o Evangelho sublime, divino, quando ele pôde narrar com o coração tudo aquilo que ele presenciou. Então, nós, muitas vezes, não compreendendo o valor da vida como espírito, nós achamos importante os cargos, as posições sociais. E aí Jesus diz para ela, né? Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Então, nós estamos na terra para aprender e para servir. Então, nós vamos ver que nessa proposta que Jesus vai nos trazer, Salomé não entende. E ele, então, ela chega em casa, com certeza, nos diz Humberto de Campos, e vai contar para o seu esposo, Zebedeu, o acontecimento. E aí Zebedeu, como um pai dedicado, vai atrás de Jesus para saber o que é que ele estava oferecendo aos filhos. E ele então disse, né, que para ele que o reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas. E fala que o trabalho era árduo, que é sorver o cálice dele, que é o sofrimento, que é o cálice dele, né? Mas ele mostra que o espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. O que Zebedeu, que era um espírito mais lúcido, mais amoroso, mais evoluído, ele então diz para Jesus que o vosso reino é o da paz, o da resignação que os crentes de Eli esperavam. E Jesus olhou para ele com uma certa benignidade e logo diz: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. É o que nós estamos vivendo hoje, amigos. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração. E não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Quais são os inimigos que nós estamos lutando? Nosso orgulho, nossa vaidade. Então, nós, por exemplo, nós podemos ver que a conversa de Jesus com Zebedeu o torna tão valoroso que Zebedeu, então, logo fala que precisávamos trabalhar muito para que isso avançasse. E Jesus, então, fala para ele que não era o número, mas era a qualidade. E quando o pai de Tiago e de André, e de João, que é Zebedeu, fica tocado o coração, o que ele faz? Ele se joelha diante de Jesus. E Jesus então disse: levanta-te, Zebedeu, os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Senhor, meus filhos são vossos. Essa é a entrega que nós também precisamos fazer conosco e com aqueles que estão na nossa dependência nessa atual reencarnação. Então, nós precisamos entender que tudo isso que Jesus está nos trazendo são as lições de vida eterna. Jesus entrou em um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para aí fazer a sua refeição. Os que lá estavam observaram, então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares. Propôs-lhe uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós. Aquele que vos haja convidado venha dizer-vos:
Dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-se no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima, isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos que estiveram convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Esta é a proposta que Jesus faz para todos nós, diante do quadro que Salomé lhe pede. Eu preciso entender que as oportunidades que Deus tem nos dado é para que eu possa lutar, trabalhar, renovar os meus sentimentos, para que eu seja convidado a ter uma condição espiritual melhor. Então, aquele que só olha para as aparências materiais, como foi o olhar de Salomé, esses não entendem, eles vão trabalhar para o mundo, para aquilo que possa engrandecer nos títulos, nas glórias dos homens. E por isso Jesus associa essa passagem com o convite dos discípulos. Todos os discípulos que foram convidados para estar com Jesus tiveram oportunidade de compreender o valor da humildade para que fossem também considerados pobres de espíritos. Assim, convido a todos a refletir, a pensar na grandeza dos ensinamentos do Cristo, para que todos nós possamos compreender a necessidade de aplicarmos o conhecimento da doutrina espírita em nossa vida. Assim, Jesus, com o olhar de agradecimento por tudo que tem nos ensinado, nós te pedimos que nesta hora do passe sejamos agraciados com as vibrações dos bons espíritos. Ó Jesus, que cada um faça a sua rogativa, que a sua misericórdia estenda sobre todos os nossos lares, para todos os nossos familiares, que a nossa água seja fluidificada, mas que tenhamos fé e certeza de que isso não é um ato externo, mas é um desejo íntimo do nosso coração. Que a paz e a alegria perdure em nós nesses momentos, para que possamos aprender a amar e a te servir, Jesus. Amigos queridos, diuturnamente temos rogado a Jesus em favor de todos, que nesta hora recebam as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, dado pelo nosso querido professor Eurípedes Barçanufo, este espírito que veio trazer para nós o exemplo do amor e da humildade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.